gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente traz para vocês informações sobre a compra do novo supercomputador para o INPE, semana decisiva com previsão de abertura de envelopes no próximo dia 14. A gente também vai trazer informações sobre a implantação do MONAN, o modelo matemático complementar ao supercomputador para provocar uma revolução no sistema de previsão do tempo do Brasil. Outra informação que o Brasil Consciência traz neste programa para você é a abertura de uma outra licitação, desta vez direcionada ao programa de um veículo hipersônico brasileiro, o 14X, que nós já mostramos aqui no Brasil Consciência. A Funcat está com licitação aberta para a aquisição de um túnel de vento hipersônico. Antes de tudo isso, a gente traz para vocês informações sobre a assinatura de convênios na área espacial entre o Brasil e o Chile. A assinatura aconteceu durante a última semana com a visita do presidente Lula ao Chile para a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional Espacial Chileno. Veja. A cerimônia aconteceu na última terça-feira, no último dia de visitas da comitiva brasileira ao país vizinho. O Centro Espacial de Santiago vai abrigar um laboratório para a produção de satélites, além de um centro de controle de missões espaciais, entre outros equipamentos. E o Brasil deverá colaborar com a construção, além de compartilhar informações sobre tecnologia espacial com os vizinhos chilenos. Que está nesta base aérea com 5.800 quadrados, onde estarão a ciência, a tecnologia e a indústria espacial. Durante seu pronunciamento, o presidente Lula lembrou os investimentos que têm sido feitos no Brasil e afirmou que a tecnologia espacial não pode ser restrita a interesses particulares. É uma grande honra estar aqui para lançar a pedra fundamental do Centro Espacial Nacional do Chile. Os quase 190 anos de relacionamento entre o Brasil e o Chile não são história do passado, são um projeto compartilhado de futuro, sempre pronto a desbravar novos campos. O setor espacial é mais estratégico do que nunca para o desenvolvimento de uma nação. Não há atividade hoje que não demande infraestrutura espacial. As comunicações, a geração de energia, a navegação e mesmo o enfrentamento à mudança do clima dependem muito do espaço. Apesar de sua importância, o setor espacial é uma das áreas em que a desigualdade entre os países é mais gritante. Controle de exportação de componentes e insumos tecnológicos, restrições de acesso e limitações financeiras impactam desmesuradamente o sul global. Quando se trata de tecnologia, a prática corrente do mundo desenvolvido costuma ser correr ao topo. E como disse o economista sul-coreano, chutar a escada para que os outros não a alcancem. A cooperação entre os países do Sul tem potencial para reverter essa desvantagem. Juntos, poderemos multiplicar a capacidade de erguer as nossas próprias escadas. Mas, para que os benefícios do desenvolvimento espacial sejam compartilhados por todos, é imprescindível que sejam fomentados em um marco sólido de políticas públicas. Os devaneios de bilionários que prefere colonizar Marte a cuidar da Terra, não substitui a ação e a orientação do Estado. Nos últimos anos, o setor espacial brasileiro sofreu com a negligência governamental. Agora, retomamos o investimento por meio de encomendas tecnológicas no valor de 300 milhões de reais. Vamos fortalecer a indústria espacial e gerar os empregos e a renda necessária. Conseguimos no Brasil desenvolver um ecossistema de pesquisa tecnológica e aplicações espaciais robustos. Temos instituições de excelência
como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, às quais se somam universidades e um setor privado inovador. É motivo de orgulho compartilhar a experiência institucional brasileira com o jovem Ministério da Ciência e Tecnologia, Conhecimento e Inovação chileno, criado em 2018. Os memorandos de entendimento assinados por nossos ministros vão nos permitir explorar iniciativas conjuntas no setor espacial e em outras áreas de ponta. Tenho certeza de que esse centro será um importante ativo para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do Chile e que a nossa cooperação nos levará muito longe. Muito obrigado. O presidente chileno, Gabriel Boric, saudou a declaração do brasileiro e disse que a construção do novo centro deverá alavancar a tecnologia em seu país. Como dizia o presidente Lula, como dizia no seu discurso, quero destacá-lo, o espaço não é para os milionários que podem pagar e possam ver a Terra desde cima. O espaço também tem que ser um lugar onde todos que habitam esta Terra possamos nos beneficiar disto. Por isso é importante, desde o sul do mundo, esse acordo desde o sul do mundo, com o Brasil, Chile, Brasil e América Latina em geral, onde a crise climática se expressa de maneira com muita violência. Temos vivido em nosso país com grandes ventos, inundações, incêndios, sequias, tanto como em nosso território como na Amazônia, dão conta daquilo. Poder entender de melhor maneira é um dever para os países. Ainda temos tempo de tomar cargo dos danos que nós, seres humanos, temos gerado. Nós não somos muito contaminantes, 0,2% do carbono mundial, mas sim temos uma responsabilidade que isto não continua crescendo. Confio que esse centro espacial esteja funcionando no segundo semestre do próximo ano. E neste centro espacial vão se ensamblar satélites, nossos satélites, que vão ser colocados em órbitas e vão conseguir informação que tenhamos no espaço e descobrir novos talentos para desenvolver novos conhecimentos. O que señalava Agostina, eles serão os que operarão esse centro espacial. Será um lugar para universidades, centros de investigações e indústrias nacionais. Com Lula, o desafio da reindustrialização de nossos países. E aqui, novamente, estamos fazendo. Neste caminho, estão se formando talentos, como o de Agostina e muitos de vocês, estudantes. Estamos ampliando as fronteiras de nosso país e abrindo grandes oportunidades para os jovens da nossa própria. Não importa se vocês estudam em Santiago, Magalhães ou Chiloé. Queremos apoiar nossos estudantes com novos horizontes, que ninguém corte suas asas. Queremos transmitir-lhes há uns momentos depositamos moedas nas cápsulas do tempo dos sonhos compartidos, como um símbolo dos sonhos compartidos, que podamos trabalhar juntos. Esse gesto unitário, nosso tremendo compromisso para um destino mais próspero para nossos territórios e nossos países. Muito obrigada.
Les pedimos, por favor, permanecer sentados. Por favor, continuem sentados. Este acordo proporciona um marco para atividades colaborativas ou projetos de interesse comum. Muitos programas e projetos serão realizados nas áreas de políticas nacionais de matéria espacial, por exemplo, intercâmbio de informação sobre ciência e tecnologia e inovação em matéria espacial para identificação e promoção de programas de pesquisa e desenvolvimento que possam ser realizadas de forma útil e forma colaborativa. Pedimos às autoridades que continuem no cenário e solicitamos à ministra da Defesa Nacional. Muito bem, nós vamos apresentar, como eu disse na abertura, no programa de hoje, informações sobre 2 licitações em andamento. A licitação para a compra do novo supercomputador e também a licitação para a compra de um túnel de vento hipersônico para testes do programa 14X. Estas 2 licitações estão sendo conduzidas por uma fundação não muito conhecida do público, mas que dá apoio importante à pesquisa espacial brasileira e também a demais pesquisas de outros institutos. Eu estou falando da FUNCAT, que funciona em São José dos Campos. Conheça a entidade. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Tower clear. No final dos anos 50, o mundo viu o início da exploração espacial. Uma década antes, no Brasil, já existiam atividades que visavam a organização de instituições para promover o desenvolvimento científico e tecnológico no campo aeronáutico. Poucos anos se passaram e, como marco do início das atividades espaciais no Brasil, nascia em 1961 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atualmente ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e que se dedica à pesquisa e exploração espacial. Em 57, eu estava fazendo o 4º ano de engenharia no ITA, na área de eletrônica, né? Quando eu ouvi, através de jornais, que a União Soviética tinha mencionado que ia fazer o lançamento de um satélite artificial à Terra. E em seguida houve a declaração dos americanos que iam fazer a mesma coisa, né? Mas quando os americanos lançaram em janeiro de 58 o satélite Explorer 1, então eu mudei de novo a frequência, eu consegui observar os certos sinais que não dava para eu interpretar, eu não tinha conhecimento suficiente para saber o que era aquilo. Mas aí eu resolvi fazer o INPE naquela época, quer dizer, fazer um instituto de pesquisas na área da moda, que era atividade espacial, né? O INPE veio para formar um grupo de cientistas ao nível internacional que pudesse pensar em programas que iam promover o setor da economia brasileira. Em 1979, com a aprovação da Missão Espacial Completa Brasileira, o nosso país passa a abrigar o primeiro programa espacial integrado de grande porte. Naquela época, né, eu estava lá no INPE como diretor-geral e nós tínhamos uma série de problemas para resolver, né? A legislação que existia, né, era uma legislação não apropriada, né, para tratar com ciência e tecnologia, e muito menos com inovação. Não se falava em inovação naquela época. Havia também restrições, e isso era geral, né? Problema de recursos, né? Principalmente para a contratação de pessoal. Não existia isso no país, né? Outra forma, tá certo, de você resolver o problema. Falei, bom, vamos fazer uma fundação. Em 2 de dezembro de 1982, nasce a FUNCAT, com o propósito de gerir projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do INPE. É um apoio essencial que ele tem feito não só para o INPE, como as outras instituições apoiadas, o CTA, o INT e muitas outras, né? A FUNCAT apoia um grande número de instituições. Com a abrangência em todo o território nacional. Atualmente são 16 instituições de ciência e tecnologia que recebem o apoio da FUNCAT. Estas instituições atuam nas áreas de ciência e tecnologia espacial e do ambiente terrestre, desenvolvimento e domínio de soluções tecnológicas aeroespaciais,
garantia da segurança de sistemas aeroespaciais, pesquisa e ensaios em voo, formação científica e tecnológica, energias renováveis, saúde, petróleo e gás, desenvolvimento de tecnologia para o uso sustentável dos recursos minerais brasileiros, tecnologia da informação, desenvolvimento de ensino, pesquisa e inovação na área de saúde e integração dos polos do semiárido brasileiro. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente traz detalhes sobre a compra do novo supercomputador para o INPE. Um instante só, não sai daí. Ninguém duvida da importância da previsão do tempo para o país e para a população, mas a falta de recursos tem atrapalhado a continuidade do trabalho desenvolvido pelo CPTEC. O supercomputador do Instituto, ferramenta fundamental para que se façam os cálculos matemáticos necessários à previsão do tempo, está ultrapassado e já deveria ter sido substituído desde 2015. O nosso supercomputador, nós fizemos uma atualização agora no ano de 2018, né? O computador principal, ele é de 2010, ou seja, ele já está defasado. O supercomputador, ele tem tempo de vida útil em torno de 4 a 5 anos. Nós já estamos com a máquina aqui há 8 anos, né? Fizemos uma atualização agora em 2018, né? E essa atualização nós dividimos a máquina em duas aproximadamente. Então, a atualização ela ficou responsável pela parte operacional do CPTEC e a parte antiga nós estamos utilizando para a pesquisa. A garantia para manutenção e troca de peças acabou em 2017 e agora até os dados já gravados correm risco de ser perdidos. Quando a gente adquiriu a máquina em 2010, ela era a 29º supercomputador do mundo. Hoje, atualmente, não está em ranking nenhum. O custo para a aquisição de um novo supercomputador está estimado em 120 milhões de reais, mas não há previsão para que isto aconteça. Além de ser fundamental para dar continuidade aos serviços prestados pelo CPTEC, o novo supercomputador poderia melhorar o serviço já desenvolvido. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, você que nos acompanha sabe que nós estamos seguindo, rastreando a questão da substituição do supercomputador do CPTEC INPE há muito tempo, já considerado obsoleto, desde que esse programa estreou lá em 2018. Pois muito bem, estamos chegando aos momentos decisivos para a compra de um novo supercomputador. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Ivan Márcio Barbosa, que é o coordenador de infraestrutura de dados e supercomputação lá do INPE, que está coordenando esse trabalho de aquisição do novo supercomputador. Muito boa tarde, doutor Ivan, obrigado por ter atendido a gente mais uma vez. Previsão de abertura de envelopes para o próximo dia 14 de agosto. Tá tudo certo por enquanto? Já tivemos muitas empresas interessadas? Obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o sistema de supercomputação do INPE e o trabalho que nós estamos fazendo aqui dentro do projeto da renovação da infraestrutura de supercomputação. Então, como você bem disse, dia 14 às 14 horas é um processo público, onde acontecerá a concorrência, né, as empresas candidatas que poderão fornecer o novo sistema de supercomputação do INPE, que irá substituir o Tupã. Isso é um avanço científico e tecnológico muito bom para o INPE, para o Estado brasileiro, para a meteorologia nacional. Então, nós estamos tudo pronto para o dia 14, falta menos de uma semana praticamente, de forma que a gente conheça o vencedor desse processo licitatório. Muito bem, o senhor pode revelar para a gente, pelo menos, número de empresas interessadas, quem, pelo menos, teve interesse de retirar as inscrições? Tem alguma gigante mundial aí competindo para fornecer o novo supercomputador do INPE, doutor? Bom, várias empresas, elas podem se candidatar, mas o que nós estamos recebendo de questionamento
são empresas americanas, HP Cray, é uma empresa europeia, a Eviden, e também teve questionamento da empresa Lenovo, né? Pode ser que outras empresas se candidatem, tá? Mas elas não fizeram um questionamento. Então, pode ser que na hora da abertura dos envelopes nós tenhamos muito mais empresas candidatas em fornecer esse novo sistema de supercomputação. Cabe ressaltar, Edmond, que o processo licitatório nós temos um conjunto de requisitos mandatórios e um conjunto de requisitos desejáveis. E o custo total dessa aquisição, esse novo sistema de supercomputação e sistema de armazenamento de dados paralelo, está estimado em 32 milhões de reais. Muito bem, nós estamos vendo aqui na página da FUNCAT, né, a Fundação de Apoio aí, os editais abertos. Foi aberto o edital para aquisição do supercomputador, o 0403 de 2024, mas também foi aberto um edital de aquisição de armazenamento, que numa entrevista anterior que nós fizemos, doutor, o senhor explicou que eram várias etapas, várias frentes, né? Então era necessário comprar um supercomputador com uma capacidade de processamento capaz de rodar o novo modelo matemático brasileiro Monan. Também era necessário comprar uma capacidade de armazenamento de todos os dados que já foram produzidos e mais aqueles que ainda serão produzidos, as imagens de satélites do Brasil. E também seria necessário comprar um sistema de fornecimento de energia limpa. Vocês pretendiam reduzir custos com a operação do novo supercomputador, né, diminuir a conta de luz aí do CPTEC, tendo um fornecimento por energia solar. Esse sistema vai ficar um pouco mais para frente ou vocês lançaram a licitação por outro meio que não está aqui na FUNCAT? Bom, o projeto RISC ele é dividido em 4 etapas e ele possui 7 metas, tá? Então nós estamos atacando o maior problema, que é a falta de um sistema de supercomputação e armazenamento de dados. Com isso, nós conseguiremos executar o novo modelo de precisão numérica de tempo e clima Monan. Nas fases subsequentes, nós faremos uma modernização em todo o sistema elétrico de ar-condicionado e água tratada dentro do prédio CPTEC. Na terceira fase, nós temos uma nova subestação de energia elétrica da concessionária. Cada transformador serão 2 transformadores de 5 megawatts. E na meta 4, nós temos a usina de geração de energia elétrica fotovoltaica, tá? De forma que a gente consiga produzir energia elétrica para manter sistemas funcionando. Então, só para você ter uma ideia, hoje nós gastamos aproximadamente 5 milhões e meio de reais em energia elétrica. Quando nós instalarmos esse novo supercomputador, há uma expectativa que esse custo de energia elétrica, que é um custo fixo, ele chegue aproximadamente a 10 milhões de reais. Só que não é apenas um supercomputador. Este é o primeiro de 4 supercomputadores. Então, pode ser que nós tenhamos um custo de energia elétrica no final do projeto de 25 milhões de reais. Então, o que o INPE está fazendo, né? Nós precisamos ter uma solução sustentável, nós precisamos reduzir o custo de energia elétrica, então nós estudamos possíveis formas de geração de energia elétrica, e uma dessas é a energia solar. A unidade do INPE Cachoeira Paulista é um campus grande e nós iremos fazer aqui uma fazenda de energia elétrica fotovoltaica, de forma que consiga abastecer esses novos sistemas de supercomputação, novos sistemas de armazenamento de dados. Mas isso é mais para frente, então, o senhor está falando, é uma fase posterior à aquisição. Exatamente, é uma fase posterior à primeira aquisição. Nós imaginamos que a usina de geração de energia elétrica a gente já começa a trabalhar no começo do próximo ano, tá? Porque neste momento todos os esforços foram concentrados para a aquisição da primeira máquina, de forma que a gente consiga já de imediato dar uma resposta para a sociedade. Rodar o novo modelo de precisão numérica de tempo com melhor acurácia, objetivando a melhora da meteorologia nacional, na previsão numérica de tempo e clima. Nós vamos falar daqui a pouco, mais para frente, nesse mesmo programa,
essa necessidade ela é urgente, já tem até curso para a comunidade nacional e para a comunidade estrangeira envolvida no desenvolvimento do projeto Monan, que vai acontecer no INPE. Pessoal do INPE, do CPTEC, do Senzipan, lá do IMET de Brasília, vai estar todo mundo envolvido nesse curso. Nós vamos falar do curso já já para vocês sobre o Monan, sobre o funcionamento do Monan, quer dizer, o software, o modelo matemático que vai fazer previsão do tempo no Brasil e que, segundo os pesquisadores do INPE, é revolucionário, está na ponta dos cascos já para começar a ser usado. Então vocês vão instalar o primeiro supercomputador com o sistema elétrico existente atualmente. Posso presumir isso, doutor? Exatamente isso, tá? Então nós vamos fazer essa instalação com todo o sistema elétrico e de ar-condicionado existente. Nós vamos fazer pequenas adaptações, como os resfriadores novos. Nós precisamos comprar sistema de UPS, no break, para suportar essa nova máquina. Mas as melhorias elétrica, ar-condicionado e água tratada é a partir da segunda fase. O senhor já tinha falado para a gente disso anteriormente, mas para a gente deixar claro agora. Na semana passada nós tivemos um mega anúncio pelo governo de um Plano Nacional de Inteligência Artificial que inclui o desenvolvimento de um supercomputador nacional. Se eu não estou enganado, a perspectiva, trabalha-se com a ideia de um computador que faça aí, que consiga chegar a 7, 10 petaflops. O supercomputador existente hoje no Laboratório Nacional de Computação Científica, o Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, tem algo em torno de 5,4 petaflops. E na licitação do INPE, a gente vê lá um requisito de 1 petaflop, né? E baseado em CPU, essa primeira máquina, como o senhor tinha nos dito. Isso deve mudar a partir de que vocês adquiram as próximas máquinas? E quando que as pessoas devem imaginar que começa essa aquisição da segunda, da terceira máquina, por exemplo? Nós estamos fazendo a aquisição de sistema de supercomputação baseado em CPU, porque os códigos dos modelos são para CPU, tá? Nas fases seguintes, migrando os códigos para GPU, que é um acelerador gráfico, os próximos supercomputadores vai ser híbrido, CPU e GPU. Tá? Isso é um ponto importante. Então, quando nós colocamos como requisito, pelo menos 1 petaflop, mas nós estamos estimando que isso pode chegar a 2,2 petaflops, vai depender da proposta das empresas. Tá? Então, nós temos os requisitos mínimos, mas quem ofertar mais com preço competitivo passa a ser um potencial vencedor do processo licitatório, tá? Então, de posse disso, além do petaflops, nós temos sistema de armazenamento paralelo de alta performance também, porque o conjunto inteiro do sistema de supercomputação. Não adianta, por exemplo, ter muitos processadores e ter pouca memória, ou muita área de armazenamento, pouco processador. Então, é o conjunto da obra que alcança uma performance P, seja com arquitetura híbrida CPU-GPU, seja com CPU ou apenas com GPU. Isso depende do tipo de software, programa que vai ser executado nesse sistema de supercomputação, que no nosso caso são os modelos matemáticos de previsão numérica de tempo e clima. Só para o nosso telespectador entender, no edital existem vários mecanismos. Essa é uma coisa que, dentro da Lei 8666, costuma se chamar de licitação técnica e preço. Não é isso, doutor? O senhor me corrija se eu estiver falando Exatamente. Alguma bobagem. Então, existem requisitos desejáveis que a máquina precisa ter. O doutor citou que é esse 1 petaflop mínimo de capacidade de processamento. E também existem requisitos para capacidade de armazenamento. Vai ganhar quem oferecer mais capacidade técnica, né, pelo menor preço, pelo preço mais competitivo, não necessariamente nessa ordem. Quer dizer, pode ser que fique um pouquinho mais caro, mas tenha uma capacidade técnica muito melhor, ou pode ser que tenha uma capacidade técnica um pouquinho menor, mas se ele for um preço muito mais competitivo, esse, digamos assim, esse chaveamento de vantagens vai dar uma pontuação, não é que ninguém vai escolher, tem uma pontuação
definida para esses critérios, para definir quem que vai ser o vencedor. E qual que é a expectativa que vocês trabalhem, uma vez que não exista nenhum, né, licitação pode acontecer, alguma empresa pode alegar alguma coisa e aí ter que se dilatar um pouco esse prazo para poder analisar se aquilo que a empresa está alegando realmente, né, um erro no edital, alguma coisa nesse sentido, uma ação judicial também acontece às vezes, mas qual que é a expectativa que vocês trabalham se tudo der certo e abrir os envelopes no próximo dia 14 de agosto? Na hipótese de tudo correr certo, é o que a gente está trabalhando com muita transparência para todas as empresas, todos os concorrentes, que no edital consta que a empresa deve entregar o equipamento em 180 dias no porto ou aeroporto do país da empresa, né? E aí, feito isso, eles entregam, a Fundação de Apoio, vai buscar isso no aeroporto do país de origem, tá? Então, nós estamos estimando que isso tudo seja concluído no primeiro trimestre de 2025. Então, nós recebemos a máquina no porto do país de origem, da empresa vencedora, trazemos para o Brasil, instalamos, aí a gente começa toda a parte de treinamento, aí tem a instalação, o treinamento e declaramos essa máquina operacional, tá? Feito isso, os modelos que rodam no atual Tupã serão migrados para essa nova máquina e o XC50, que é uma parte do Tupã, será utilizado para pesquisa na área de meteorologia. Muito bacana, interessante isso que o senhor falou, quer dizer, a logística fica a cargo do comprador, né? A gente vai ter que buscar. Mas a instalação aqui no INPE vai ter consultoria do vendedor? A instalação, ela é feita pelo fabricante, tá? Então, só o transporte, a nacionalização que é feita pela Fundação de Apoio, tá? Aí a máquina está aqui, vem os representantes do fabricante vencedor, será instalado, será treinado junto com a equipe do INPE, terá toda aquela parte de absorção de conhecimento da equipe do INPE sobre esse novo sistema de supercomputação, e aí sim, após o treinamento, a máquina é liberada para ser uma máquina operacional, onde serão rodados, executados diariamente os modelos de previsão numérica de tempo e clima do INPE, inclusive o MONAM. Para você que tiver curiosidade e quiser ler o edital, estamos colocando o link aqui na tela para você que quiser ter mais detalhes, mas é interessante e demonstra todo o cuidado que foi aplicado na elaboração, os detalhes do edital. Por exemplo, com relação a todos os componentes serem novos e a obrigatoriedade desses componentes terem suporte por pelo menos 5 anos. Quer dizer, já está se imaginando uma vida útil, né? Como todo mundo sabe, computador é uma coisa que fica velho muito rápido. Esse prazo de 4, 5 anos é o prazo que vocês imaginam para fazer a aquisição da segunda máquina? Não, esse é o prazo que a máquina tem a garantia que haverá peças e sobressalentes para a manutenção dessa máquina. Suporte. Tá? Agora, o suporte técnico e a garantia. Bom, a partir do momento que nós adquirimos a primeira máquina e executarmos 80% da primeira fase do projeto, nós já podemos executar a segunda fase do projeto. A segunda fase do projeto, basicamente, é a parte de infraestrutura elétrica, a modernização da parte da infraestrutura elétrica e ar-condicionado. Mas aí a gente já vai trabalhando no segundo edital de supercomputação, tá? De forma que a gente consiga sempre acompanhar as evoluções tecnológicas em sistemas de supercomputação e sistema de armazenamento de dados, tá? Então, eu acredito que nós teremos aproximadamente um supercomputador por ano daqui para frente, né? Nos próximos 4 anos. Muito bem. Bom, aqui nós estamos falando, doutor, de 32 milhões de reais. Para quem conhece de sistema de informática de ponta, não é nada, né? Mas para um país como o nosso, que tem sérias dificuldades, 32 milhões é um dinheiro que às vezes assusta as pessoas. Então, assim, não é porque o INPE, né, não daria para fazer o serviço só com esses 32 milhões iniciais. Tem que gastar mais com mais 3 exemplares pelos próximos 4 anos para ter um conjunto de supercomputação
capaz de atender as necessidades do país. Esse primeiro já vai ser capaz de nos dar alguma evolução? O último será a garantia de que o sistema vai durar por muito tempo? Por que nós precisamos dessas 4 máquinas? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, com o conhecimento que o senhor tem, para o nosso telespectador. Bom, a divisão em 4 fases, ela foi estratégica por quê, Edmond? A última aquisição que o INPE fez de sistema de supercomputação foi uma expansão do Tupã, que é o módulo XC50. Mas a parte de infraestrutura elétrica, ar-condicionado e água tratada, ela está muito mais obsoleta. Então, se nós comprássemos uma máquina de 100 milhões, 120 milhões, nós não teríamos como fornecer energia elétrica para ela, por exemplo, e água tratada e todo esse sistema de suporte, tá? Essa é uma questão. Então, dividiu-se em fases, de forma que a gente consiga modernizar o sistema elétrico, todo o sistema de suporte, fazer a subestação de energia elétrica, a usina de geração de energia elétrica, e que nesse período nós consigamos acompanhar toda a evolução tecnológica de sistemas de supercomputação, sistemas computacionais, de forma que a gente esteja sempre na fronteira do conhecimento. Então, haverá, nesses próximos anos, evoluções científicas e tecnológicas, seja do ponto de vista de supercomputador e armazenamento de dados, seja do ponto de vista do desenvolvimento do modelo de previsão numérica de tempo e clima, o MONAN. Então, esses 4 anos, acontecerá um salto significativo do ponto de vista científico e do ponto de vista tecnológico, na parte de supercomputação aqui no INPE, bem como na meteorologia nacional. Cabe ressaltar que esses 4 processos licitatórios, eles são públicos. Pode ser que na primeira fase nós tenhamos o vencedor A, na segunda pode ser o vencedor B, na terceira pode ser o C e na quarta pode ser o D. Ou pode ser, dependendo da oferta de cada fabricante, que seja apenas um único fornecedor. Então isso tudo, essa competitividade, isso é muito bom no processo licitatório, que, primeiro, dá muita transparência e, segundo, as empresas vão ter que fornecer um equipamento de alta qualidade com um preço competitivo. Então, isso é uma coisa muito boa para nós aqui no INPE e para o cidadão que paga um imposto também, né, Edmond? Então, muito bacana. Quer dizer, não tem nenhuma novidade nisso. Quando a gente começou a acompanhar essa questão, era estimado um novo supercomputador em 120 milhões. Nós estamos comprando um pedaço desse projeto todo, essa capacidade toda, por 32, e vamos comprando partes que tem essa vantagem, né? Quando a gente comprar o último supercomputador, ou a última parte, ele será uma máquina nova. A primeira já vai estar um pouco obsoleta, né? Ela vai ter sido atualizada a tecnologia, porque isso está previsto no edital. Todo ano vai ter edital, então, doutor? Muito provável. Pode ser que aconteça o seguinte, Edmond. A tecnologia da última máquina, da 4ª máquina, nem existe hoje. Então, essa divisão em fase, ela é muito importante para nós também, para acompanharmos toda essa evolução, né? Pode ser de fabricantes diferentes, de arquiteturas diferentes, vai depender da necessidade do INPE e também dos modelos numéricos que irão rodar. Isso é uma coisa bem interessante que a gente consegue fazer em fases e acompanhar toda a evolução nessa área de supercomputação. O senhor me perdoe... E a última máquina, Pois não. essa 4ª máquina, muito provável, ela seja incompatível com a primeira máquina, porque a primeira máquina, daqui a 4 anos, ela será uma máquina obsoleta, entendeu? Essa era uma das perguntas que eu queria fazer. Será que elas vão conversar entre elas, né? Isso vai estar nos editais, ou vocês imaginam que a última máquina possa substituir todas as outras? O que o senhor está falando, a exigência do edital é de 1 petaflop mínima, né? E hoje o senhor imagina que possa chegar aí em 2 petaflop, depende do que as empresas oferecerem. Isso hoje, 2024. Em 2028, esse número pode aumentar, quer dizer... Pode chegar a 10 ou 15 petaflops, tá? Tudo vai depender da tecnologia que estará disponível. Então, vamos supor, quando nós estivermos com a 4ª máquina funcionando, que pode ser uma tecnologia que ainda não existe hoje, né? Essa primeira máquina vai ser utilizada para pesquisa e deixa de ser uma máquina operacional, né? Elas conversarão em si,
Depende muito da entrega e da capacidade que a máquina consegue processar. Então, as máquinas mais modernas, com garantia, elas são declaradas máquinas operacionais. As máquinas que já estão um pouco, 3, 4, 5 anos de uso, elas são utilizadas para pesquisa e desenvolvimento. Mas isso não significa que uma não fale com a outra, tá? Elas podem conversar, compartilhar, mas tudo depende da capacidade de processamento e de armazenamento da máquina que estiver operacional. Muito bem, então temos prazo aí para que o Tupã possa ir para o seu descanso eterno, depois de brigar aí pela previsão do tempo nos últimos anos. O que vocês pretendem fazer com aquele maquinário todo, doutor? Bom, o sistema Tupã, ele é um sistema que ele consome muita energia elétrica porque ele é refrigerado a água a temperatura de 7 graus. Então, para nós refrigerarmos essa água a 7 graus, precisamos de muita energia elétrica. Essas novas máquinas que chegarão, elas são refrigeradas a água a temperatura normal, 25, 30, 35 graus. Então, isso, de início, já vai reduzir o consumo de energia, que é alto, né? Então, o sistema de processamento do Tupã, o módulo XC6, ele já foi desligado, tá? Então, nós estamos com o módulo XC50 operacional, que ele está funcionando, com o sistema de armazenamento, e ele será utilizado em pesquisa. E à medida que o tempo passa, ele vai ficando mais velho e nós vamos tentando manter essa máquina funcionando até um certo ponto que não será possível, que nós iremos avaliar o custo de mantê-la funcionando ou desligá-la, tá? Mas inicialmente ela ficará sendo utilizada para pesquisa. Então, mas o Tupã é um conjunto de módulos, né? Esse último módulo é um módulo só que trouxe uma capacidade computacional, digamos assim, foi um upgrade que vocês fizeram para poder continuar funcionando. Aqueles módulos todos já foram desligados e já estão prontos para ir para uma sucata, imagino eu. Os módulos, o Tupã tem 2 módulos, tá? O XE6, que é o módulo que foi adquirido em 2010. Já foi desligada a parte de processamento dele, a parte de armazenamento. O segundo módulo chama-se XC50, que é operacional, ele está sendo utilizado normalmente, tá? Então, a partir do momento que a gente tiver essa máquina funcionando, né? Tá tudo certinho, tudo legal, nós, paralelamente, essa parte que não está sendo utilizada já foi desligada, não está consumindo energia elétrica, nada. Então, nós iremos desmontar, vamos liberar o espaço, porque chegarão outras máquinas, a gente vai precisar de espaço também no data center. Então, é um trabalho em conjunto paralelo que nós vamos ter que fazer aqui. Não, interessantíssimo isso que tu está falando. Pois é, então estamos aí com a licitação do supercomputador nos cascos, prontinha para acontecer. Vamos torcer para não dar nenhum problema e o Brasil poder adquirir esse supercomputador com mais capacidade computacional e com economia de energia e de recursos públicos. Muito obrigado ao Dr. Ivan Barbosa mais uma vez pela colaboração aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com mais informações sobre a implantação do novo supercomputador e do sistema Monan. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de Volta, a gente continua falando sobre a revolução no sistema de previsão do tempo do Brasil, que será proporcionada pela compra do novo supercomputador e também pela implantação do novo modelo matemático Monan. O modelo foi desenvolvido de maneira comunitária por pesquisadores brasileiros e estrangeiros e já está em fase de testes. Nesta próxima semana, nós teremos, inclusive, curso de formação para os pesquisadores no INPE. Veja os detalhes. Entre 12 e 16 de agosto será realizado o primeiro workshop de treinamento do modelo numérico de previsão do tempo, o Monan. O evento vai acontecer no PTEC INPE de Cachoeira Paulista e será voltado para a comunidade científica nacional e de países vizinhos. Serão 30 horas de aulas teóricas e práticas ministradas por pesquisadores do National Center for Atmospheric Research dos Estados Unidos e do próprio INPE. A turma será formada por 30 pesquisadores e professores de institutos como da UFRJ, Marinha Brasileira, Força Aérea, entre outras instituições do Brasil, além de pesquisadores do Peru e da Argentina. O Brasil Consciência já trouxe informações sobre o supostamente revolucionário modelo matemático brasileiro chamado de Monan.
Há um ano, em março de 2023, trouxemos a entrevista do coordenador do desenvolvimento que detalhou o assunto. Junto com essa iniciativa de ter um novo supercomputador, também nós iniciamos a iniciativa de ter um novo modelo, um modelo mais moderno, que está no estado da arte, na fronteira do conhecimento, né, com algumas novidades. Uma grande novidade que se destaca é o fato de ser um modelo comunitário. Não é um modelo desenvolvido somente pelo INPE, mas é um modelo que o INPE está comandando o desenvolvimento, mas ele agrega todo um esforço nacional envolvendo diversas universidades e outros institutos federais, como, por exemplo, o INEMET, o Sensipan, e também as Forças Armadas também estão trabalhando nesse esforço, né? Nós temos um comitê científico formado por 32 pesquisadores de diversas instituições do Brasil. Esse comitê científico define, gera os requisitos e norteia o desenvolvimento do modelo. Esse é um projeto de longo prazo, porque é um modelo do sistema terrestre, ele não é um modelo só atmosférico, então ele é um modelo que vai poder prever as circulações oceânicas, prever a parte de superfície, por exemplo, a questão do crescimento das lavouras, qual a melhor época para plantio, envolvendo também a parte de poluição do ar e também o espaço superior, né, para fazer previsão de clima espacial. Muito bem, conforme nós informamos no começo do programa, a gente traz agora atualizações sobre o projeto 14X, o veículo hipersônico brasileiro. A FUNCAT abriu licitação para a aquisição de um túnel de vento para testes com o veículo hipersônico. Veja os detalhes. O projeto 14X, ele teve início em meados de 2008 e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado ele está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão, o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera, daí o termo aspirado. Com isso, você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km de altura, de altitude. Grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil km por hora. Ou trocando isso talvez no número que represente, que dê uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Aqui nós temos uma representação esquemática, né, do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o biênio 2020-2022 e para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de 1,5 m aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo, o veículo propriamente dito, cujo o sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante são previstos para o biênio 2026-2028 e o tamanho completo, o total desse sistema integrado é aproximadamente cerca de 4 metros. O cronograma anunciado pelo chefe da divisão de hipersônica do IEAV na oportunidade jamais aconteceu. Ele dependia de outro projeto, a construção do motor S50 e, consequentemente, do veículo VS50 que levaria o 14X em sua ponta, conforme a ilustração que nós mostramos. O teste do motor S50, que deveria acontecer no último mês de junho, foi adiado para 2025, no primeiro semestre, e, consequentemente, o teste com o VS50 ainda não tem data para acontecer. Mesmo assim,
o IEAV e a FUNCAT abriram licitação para o projeto executivo e a fabricação de uma seção pesada para túnel de vento hipersônico. Esta seção, segundo o edital, visa permitir o comissionamento do túnel hipersônico T5, que deverá testar o protótipo do 14X em tamanho natural. Em nossa última visita ao IEAV, nós mostramos como estava naquela época, em meados de 2019, a construção do tal túnel. O que nós estamos trabalhando atualmente é num projeto, né? Todo projeto ele tem um início, meio e fim. No entanto, o conhecimento, né, envolvido no voo hipersônico através da atmosfera terrestre, ela não se resume apenas no 14X. E nós queremos que essa tecnologia, esse conhecimento que nós estamos desenvolvendo e aprendendo no projeto 14X, eles migrem para projetos ainda mais avançados. E para isso nós precisamos de vários túneis, que na verdade o túnel de vento é uma ferramenta de descoberta, não é? Então, e cada um deles tem um propósito. Por exemplo, aqui no caso o T5, ele será um túnel de desenvolvimento. Ele é um túnel que a operação dele não é tão flexível quanto os túneis de pesquisa, como por exemplo o T3, o T1, o T4, né, e o T2. Então, esse é o túnel T5, é o mais novo túnel da divisão de aerotermodinâmica hipersônica, né, o laboratório do professor Henrique Nagamatsu, e ele é o túnel mais poderoso que nós teremos assim que ele entrar em operação. Ele vai ser capaz de ensaiar o nosso veículo, o Wave Rider, no 14X completo, em escala 1:1, nas condições de voo, ou seja, as condições que o veículo vai encontrar voando a 10 vezes a velocidade do som, a 30 km de altitude. O tamanho dele é justamente para ele ser capaz de prover as condições de voo, que são bastante intensas, né? Em termos de número de Mach, de temperatura e de pressão. E o que vai ter aqui nessa ponta? Então, o que está faltando, o túnel ainda não está completo, né? O que falta aqui nessa seção, será acoplada uma tubeira que vai transformar a alta pressão de ar e temperatura em energia cinética, em velocidade, no caso, a 10 vezes a velocidade do som, na pressão e na temperatura que o veículo vai estar a 30 km de altura. E, obviamente, após a tubeira, vai faltar uma seção de teste, como aquele tanque branco que está ali, né, que vai abrigar o modelo do 14X em escala 1:1. Então, nós estamos falando, além desse comprimento que já foi mostrado aqui durante a sua filmagem, né, nós temos em torno de 4 mais 10, em torno de 16 metros para trás do túnel, não é, que são os dois componentes que estão faltando, a tubeira e a seção de teste, para os quais nós já temos projeto. Então, esses túneis, na realidade, eles se complementam, né, no sentido de que, eu costumo brincar, não é, haverá vida após o 14X. Não é? Nós não vamos encerrar, até por isso mesmo que existe a divisão de aerotermodinâmica hipersônica. Então, o projeto 14X é agora, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe dessa divisão, mas, quiçá, à medida que nós estivermos nos aproximando do final do projeto 14X, como já foi mencionado pelo Dr. Demerval, né, aí em torno de 2028, nós temos que já ter alguma outra coisa, não é, que vai ser, digamos assim, a continuação, não é, do projeto 14X. O programa Brasil Consciência tem enviado solicitações de informações ao IEAV e à Aeronáutica sobre o desenvolvimento do programa 14X. A nossa última tentativa foi no mês de abril, mas até o momento a gente não recebeu novas informações. A gente continua insistindo com eles para saber como está o desenvolvimento do veículo hipersônico brasileiro. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT
pode acessar a nossa página na internet que está aí para você, os nossos canais disponíveis para você nesse momento na tela. Você que tiver dúvidas, críticas, sugestões ou reclamações quanto ao nosso conteúdo, o nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. O programa Brasil Consciência volta na semana que vem com mais informações inéditas para vocês. Tchau, gente. Um abraço.